Existe uma área na psicologia que poucos conhecem. Até mesmo os profissionais da psicologia conhecem pouco essa área. Parte porque a faculdade não ensina sobre isso, outra parte porque só percebe a importância ao passar por determinadas situações. Quando uma psicóloga, um psicólogo está vivendo ali aquela fase de ter filhos, de tentar ter filhos, né, muitas vezes percebe uma coisa que a gente já sabe no mercado há um bom tempo, mas que não estava tão claro ainda para outras pessoas, que existe muita demanda na perinatalidade e poucos profissionais atuando nessa área. Então, ao passar por uma gestação, por um puerpério, por um luto, né, de um filho, às vezes o profissional da psicologia se atenta de que, opa, tem pouca gente dando assistência nessa área e é uma área extremamente necessária da gente dar uma boa assistência. E aí entra na área da perinatalidade muito nesse viés, porque entende por conta própria, por conta de experiência de vida, como é necessário de profissionais qualificados estarem dentro da área da perinatalidade. O curioso é que essa área é uma área que tem bastante demanda, mas tem pouca gente atuando, talvez por não ter vivido a experiência, né? Como eu falei, talvez por não ter aprendido na faculdade ou não ter se atentado na grande possibilidade de viver da clínica perinatal. Então, muitas vezes o profissional já passou ali por uma gestação ou tem alguém próximo na família que viveu uma gestação, um puerpério, um luto, uma infertilidade, diz diariamente que gostaria de viver da psicologia clínica, mas não consegue parar e tomar a decisão de ir para essa área por diversas inseguranças, por nem saber o que uma psicóloga perinatal, o que um psicólogo perinatal faz. Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você hoje, para te explicar o que a gente faz, onde e com quem a gente atua. Quem pode entrar nessa área? Que área é essa psicologia perinatal? Como assim existe uma área na psicologia que tem uma demanda tão grande e poucos profissionais atuando e ninguém está falando disso? Então, esse vídeo é para você que está aí do outro lado e quer entender mais sobre a psicologia perinatal, sobre a psicologia da gestação, parto e puerpério, como a gente atua, onde a gente atua e como faz para ser uma psicóloga perinatal. Meu nome é Luzia Maia, sou psicóloga obstétrica, perinatal e obstétrica, atuo com gestação, parto, puerpério, infertilidade, luto perinatal e tudo o que decorre aí dessas fases. Sou criadora do Cuidando de Mamães, então estou aqui para te mostrar que é possível sim viver da psicologia perinatal, é possível sim ter segurança na clínica perinatal e viver dessa área tão especial e que tanta gente sonha em atuar. Me acompanha aqui nesse vídeo, já curte, já comenta, se você está no Insta, se você está no YouTube, já deixa aqui o seu recadinho também, tá bom? Primeira coisa, eu queria que você imaginasse que você é uma mulher de 37 anos que acabou de fazer uma reprodução humana assistida. Vou dar o exemplo aqui da FIV, né, a fertilização in vitro, para engravidar. Tá? E aí você passou por todas essas fases da reprodução humana assistida, mas antes de fazer a FIV, antes de passar pelas fases da reprodução assistida, você passou pelas fases da infertilidade. Você descobriu que não seria tão fácil ter filhos, você tentou por mais de um ano, você teve ali diversas frustrações, testes que deram negativo e que você achou que daquela vez seria positivo, mês a menstruação chegando e mais uma vez o seu bebê não chega. E aí você
decidiu que ia partir para a FIV, né? Para a fertilização in vitro. Quando você faz a FIV, você começa a passar ali por todas as fases da reprodução assistida. Então, os hormônios, as consultas, os testes de gravidez depois, a gravidez deu certo, você conseguiu engravidar, mas aproximadamente ali com 12 semanas, você perdeu o bebê. E aí você já tem 37 anos. Você já passou por mais de ano de tentativa. Você passou por gestação, perda, passou por positivo, por negativo. Você, de alguma forma, tinha muita expectativa que dessa vez ia funcionar. Você gastou o dinheiro que tinha na poupança para fazer a sua FIV. E aí você perde esse bebê. Pensa comigo. O que você precisa nesse momento? De assistência psicológica. E você percebe que precisa dessa assistência psicológica. E aí você vai na internet em busca de um psicólogo. Uma pessoa para acompanhar a sua saúde mental, porque você está triste, você está ansiosa, você está frustrada, porque o seu casamento também ali passou por maus bocados, passou por desafios, porque você escuta o tempo todo as pessoas cobrando quando daqui vocês vão ter filhos. Será que não está na hora? Porque vocês estão adiando. E aí você pensa, ok, eu vou buscar uma psicóloga, eu vou buscar um psicólogo. Quando você começa a procurar, você percebe que existe um profissional que estuda exatamente o que você está vivendo, que estuda infertilidade, estuda a ansiedade de esperar um filho, estuda sobre luto, sobre perdas perinatais, um profissional que acompanha a paciente numa FIV, o profissional que acompanha a paciente logo após a FIV, o profissional que faz a caixinha de memórias, de lembranças quando existem perdas, o profissional que entende todo o processo da reprodução humana assistida. E tem um outro profissional muito bom também, mas que é generalista. Então, ele atende crianças, ele atende adolescentes, ele atende adultos, idosos, atende um pouquinho de cada demanda. Se coloca no lugar dessa mulher agora. Essa mulher é você, 37 anos, tentativas, perda, dinheiro gasto, tempo gasto, cobranças da sociedade, da família. Quem é o profissional que você vai buscar? Quem é o profissional que você vai confiar esse momento? Eu, Luzia, e aí eu estou falando de mim, eu iria buscar o profissional que eu sei que diariamente estuda aquilo que eu estou vivendo. Que não vai falar frases de efeito, que entende o processo da FIV, que eu não vou ter que explicar coisas técnicas, porque essa pessoa já estuda isso e já entende. Eu vou confiar o meu processo terapêutico nesse profissional. Eu, Luzia. Você do outro lado, a quem você confiaria o seu processo terapêutico? E por que eu tô te falando isso? Porque justamente o que a gente faz na psicologia perinatal, nós atuamos dentro da psicologia perinatal, obstétrica, no ciclo gravídico puerperal, nas tentativas, na gestação, no parto, no puerpério, no luto, na infertilidade. A gente atua justamente nessa fase da vida. É isso que a gente faz. E tudo que decorre disso pode até parecer pouco. Nossa, Luzia, mas será que vai restringir demais? Eu vou te mostrar que não é. Primeiro, que a gente não pensa de forma tão fechada assim. Gestação, tentativas, puerpério, a gente pensa em demandas dentro disso. Então, tem a gestação de risco habitual, que vai fazer um pré-natal psicológico, tem a de alto risco, tem a gestação após a perda de um filho, então que a gente chama lá, né, de arco-íris. A gente tem a gestação desejada e planejada, não desejada e não planejada. A gente tem a gestação solo. A gente tem a gestação quando o relacionamento não vai bem. A gente tem a gestação
com outras doenças associadas, inclusive transtornos mentais, sem. A gente tem um puerpério saudável, a gente tem um puerpério com adoecimento, a gente tem um baby blues difícil pra caramba, a gente tem um puerpério em que nem tem um bebê por conta de uma perda, então com um luto junto. A gente tem um puerpério onde o bebê está na UTI. A gente tem um puerpério onde o bebê foi uma entrega voluntária dessa família. A gente tem os transtornos mentais. A gente tem o luto seguido várias vezes de perdas de bebê. A gente tem o luto que o bebê morreu no parto. A gente tem o luto que o bebê morreu no puerpério. A gente tem o luto de um bebê que foi muito esperado. A gente tem o luto do bebê que não era desejado e agora vem uma sensação de culpa extrema. A gente tem aquele casal que tenta engravidar por tantos anos que parece que não vai conseguir mais. Existem alguns dados que vão te mostrar como a psicologia perinatal é importante na nossa sociedade. No Brasil, cerca de 8 milhões de pessoas vivem a infertilidade. 8 milhões de pessoas tentam engravidar e têm dificuldade em conseguir essa gestação. Em torno de 20%, uma a cada 5 gestações, acabam em aborto no primeiro trimestre. Então, tem um desfecho negativo de aborto ainda dentro dos 3 primeiros meses. Isso sem contar as perdas subsequentes ali, de outras gestações, de bebês maiores, fora do primeiro trimestre, né? Estou falando de uma a cada 5 só no primeiro trimestre. Uma a cada 5 casais também se separam no primeiro ano após o nascimento do filho. Cerca de 25% das mulheres, uma a cada 4, tem depressão pós-parto no nosso país. Isso é muito sério. Esse dado é muito alarmante. Cerca de 310 mil bebês nascem prematuro todos os anos no nosso país, só no Brasil. Tá? 310 mil bebês todos os anos nascem prematuro no nosso país. Todos esses dados que eu estou trazendo para você é para mostrar que existe uma área da psicologia que as pessoas precisam muito, que as pessoas buscam muito e que não encontram profissionais, não encontram psicólogas e psicólogos devidamente capacitados para atuar com aquilo, porque os próprios profissionais não sabem. Então a gente vai atuar desde as tentativas de engravidar, até os desfechos negativos, até um puerpério, até adoecimentos mentais, gente, depressão, toque, TEPT, após um parto traumático, num país onde violência obstétrica reina. A gente precisa de psicólogos. A gente precisa de psicólogos para atuar no luto perinatal, um luto tão inviabilizado, onde muitas vezes esse casal vai buscar um psicólogo e o psicólogo fala assim: olha, mas vocês são novos, tenha otimismo de que você vai engravidar de novo, e não deixa o luto perinatal ser elaborado. A gente precisa de você, psicólogo, psicóloga, na linha de frente do cuidado com a saúde mental dessa mulher, dessa família. É isso que a gente faz. A gente cuida da saúde mental das famílias, das mulheres, desses bebês, porque o bebê que chega na família que a gente está cuidando, ele chega numa família muito mais amparada, muito mais cuidada, muito mais preparada para receber ele, com estratégias de enfrentamento das dificuldades de um puerpério, que a gente desenvolve lá no pré-natal psicológico. Então, para ser uma boa psicóloga perinatal, para ser uma psicóloga obstétrica de referência, o que você precisa não é exatamente uma pós-graduação, você não precisa de título, você precisa de dedicação. Você precisa de estudo. Você precisa conhecer a área. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te explicar que área é essa. Te explicar que você pode atuar dentro do seu consultório particular, na sua clínica particular,
Você pode atuar no hospital, você pode atuar numa clínica multi, você pode atuar online ou presencial. Tudo isso nos é permitido. Você pode atuar no parto. Você pode atuar com tudo isso que eu falei ou com uma área específica. Então, eu tenho alunas que falam só de infertilidade, alunas que atuam só no luto, alunas que dão assistência ao parto, outras não dão assistência psicológica ao parto. Então, você pode fazer tudo, igual eu atendo todas as demandas da perinatalidade, ou você pode escolher uma área específica, tá? E aí, para você conseguir ter segurança na tua atuação, para você conseguir ter uma clínica rentável, porque sim, a gente também quer e a gente também merece, né? Para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos dentro da psicologia, viver daquilo que a gente ama, prestar assistência de qualidade, o que a gente precisa é estudar, dedicar o nosso tempo com boas formações, tá? Fazer rede de apoio, porque faz muita diferença você conhecer outros profissionais da área, seja dentro da psicologia ou fora, mas da obstetrícia, que vão ser rede de apoio para você. Você precisa decidir começar. E aí eu te convido para que você faça isso exatamente nesse momento. No meu YouTube tem mais de 70 aulas gratuitas sobre psicologia perinatal. Aqui nesse lugar que você está, seja no YouTube ou no Instagram, você vai achar conhecimento de qualidade técnico-científico da psicologia perinatal. A gente precisa de você nessa área dedicada para cuidar dessas famílias, atuar na linha de frente da saúde mental perinatal. E olha, as famílias que você atender, elas precisam da melhor assistência possível. Elas precisam do melhor cuidado possível. E eu quero te convidar para ser a melhor psicóloga que essa família pode ter. Então, se você tem alguma dúvida, se você está conhecendo agora essa área, ou se você já atua nessa área e tem algum comentário para fazer, deixa aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Aproveita que todo o conteúdo gratuito, assiste as aulas e entenda, a psicologia perinatal é uma área da psicologia que cuida na linha de frente da saúde mental da mulher, mas não só da mulher, das famílias. E a gente cuida com muito amor, com muita atenção, mas com muita técnica, porque o que a gente faz é científico. E a gente está aqui para lá na frente ver o mundo melhor, porque essas famílias estão cuidadas, porque essas crianças chegaram em famílias mais estruturadas e dizer assim: eu fiz parte dessa mudança positiva na saúde mental familiar. Um beijo.